Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax, e hoje ele vai falar sobre os 4 fatos misteriosos de Mount Shasta, foco de luz do bem-amado Mestre Saint-Germain para a bem-amada Mãe Terra. Estaremos lá, se Deus quiser, fisicamente, semana que vem já, vocês fiquem ligados aí, porque a gente vai estar transmitindo para todo mundo poder fazer a peregrinação virtual, né? Oi, Ricardo Pastore, que vai estar com a gente, com a sua esposa lá com a gente em Shasta, Fernanda, Gláucia, Raquel, todos vocês que nos prestigiam, Silmara, gratidão aí. E amanhã não, sábado a Pax está aberta, com 2 atividades da querida Eliana Lara. 9h30 da manhã, ela faz o ritual da desatadora dos nós, das bênçãos do Arcanjo Miguel. E às 14 horas, ritual de libertação aos antepassados nas bênçãos do Mestre Lanto. Participem, tá bom? A Pax vai estar aberta e depois fiquem ligados aí para nossas celebrações também nesse mês de agosto, que é um mês tão importante na história da Pax, né? Porque há 35 anos nós vamos à Montanha Sagrada do Mestre, justamente nesse mês, para receber instruções e sermos reabastecidos pelas frequências e vibrações e bênçãos daquele local tão forte e tão especial. Pois é, hoje à tarde, oi Ana Luta, boa querida, obrigada aí pela sintonia aí de Piracicaba. Hoje à tarde, quando eu terminei a canalização, tinha lá um pássaro verde olhando fixamente assim pra mim, e eu fiquei hipnotizada realmente. Ó, se eu te falar, ele tá lá até agora, acredita não? Tanto que eu tive que fazer um vídeo que eu coloquei lá no Stories do Instagram, porque é um mix de... ele é grande, não é maritaca, não é periquito, e não, acho que não é um papagaio, eu não sei, mas é alguma coisa assim. Tá lá bonzinho. Agenor, tudo bem? Abraço pra você. Aí, o Cláudio Bueno, que vai estar falando com a gente sobre os 4 fatos misteriosos de Mount Shasta. Estamos aí na contagem regressiva para pisar naquele solo sagrado em uma semana, se Deus quiser. Estaremos chegando lá. Oi, Bueno, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tudo em ordem? Tudo ótimo. E você? Você está uniformizado, né? Mount Shasta. Já estou pronto, já estou pronto. Estava tentando entrar aqui, mas não estava conseguindo a conexão, mas eu acho que agora deu. Bom, então vamos lá, né? Eu selecionei para falar hoje, fazendo assim um breve resumo de tudo que já foi dito a respeito de Monte Shasta, mas antes de nós começarmos a falar de Monte Shasta, a gente vai fazer uma oração para o Arcanjo Miguel, como sempre eu faço. Então eu vou pedir para aquelas pessoas que estejam nos assistindo, para que fechem os seus olhos, né? Sintam a batida do seu coração e vamos pedir para o Arcanjo Miguel, que é o anjo das nossas famílias dentro da humanidade, para que ele nos dê a proteção a todos aqueles que nós amamos. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça sempre conosco por toda a nossa eternidade e por toda a nossa existência do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, e afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e que nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel,
protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora, por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Eu separei 4 pontos essenciais de tudo aquilo que nós falamos durante todas essas semanas a respeito de Monte Shasta, porque, na verdade, o mês de agosto é o mês onde todos nós estamos presentes com essa energia de Monte Shasta em nossas mentes e nos nossos corações. Os mistérios que Monte Shasta traz para todos nós sempre trouxe muitos mitos, muitas lendas, muitas teorias, muitos contos, e, de certa forma, todos eles podem ser apreciados e vivenciados quando nós fazemos uma conexão com aquela montanha que nós chamamos de Montanha Branca, que tem 14 mil pés. Cada pé tem aproximadamente 30 centímetros e 48 milímetros, fazendo assim, então, uma montanha de 4.267 metros de altura em relação ao nível do mar. Ela fica no norte da Califórnia, aproximadamente a 78 quilômetros da divisa com o estado do Oregon. Então, ela fica bem lá no alto, através dos parques nacionais de Burning Falls e de Lassen Park, onde ela também é considerada um parque nacional. Muitas pessoas vão lá para apreciar a sua beleza, para acampar, para fazer aventuras, para esquiar, para fazer trekking, mas, na verdade, nós que somos buscadores espirituais, sempre vamos lá para buscar aquelas energias que foram traçadas e galgadas por todos aqueles que trilharam a trilha do Siskiyou, que vai aproximadamente do Canadá até o norte da Califórnia, com essas inumerosas lendas, histórias e mistério daqueles lugares aonde todos nós buscamos encontrar um propósito para a nossa vida quando ela se perde através do horizonte da materialidade. Como eu disse agora há pouco, eu selecionei 4 pontos. E o primeiro desses pontos, a gente vai ficar galgado nas lendas dos nativos norte-americanos, porque, na verdade, eles foram os primeiros que viram aquela montanha gigantesca e nos propiciaram vários mitos e contos através do local que é Monte Shasta. Muito tem sido ouvidos através de todas as suas linhagens, através de todas as suas tribos, desde os memoriais tempos das erupções que ali aconteciam naquele vulcão que hoje está inativo, mas, entre aspas, ele pode reviver a qualquer momento. Está inativo há 200 anos só, é pouquinho. É muito pouco, por isso que eu coloquei entre aspas. Ele está inativo, mas não sabemos quando ele pode renascer. A montanha, ela, como eu estava dizendo, ela é sagrada para várias outras tribos, né? A Winnet, a Modoc e a Shumave. Essas 3 tribos principais, junto com a tribo Shasta, fazem, na verdade, todos os contos, todas as lendas que ali são abençoadas e remontantes através da nascente daquela montanha. Porque muitas pessoas não sabem, mas o Monte Shasta, na verdade, é uma fonte de águas cristalinas que brotam de dentro dela e permeiam também junto com a neve que cai nessas montanhas, fazendo muitas nascentes, do qual nós estaremos visitando uma delas, que dá origem ao Rio Sacramento e que deu o nome também à capital da Califórnia. Sim. Então, ali é, por si só, um lugar muito sagrado. Ali, Skell, que na verdade é um ser e um deus das grandes tribos, que significa a própria terra,
tem como lenda, e acredita-se ali, que, na verdade, o grande espírito é que deu origem àquela montanha. Quer dizer, a montanha foi feita pelo grande espírito, né? E o grande espírito é aquele que nós celebramos principalmente através dessas tribos. A tribo Modoc, nós estaremos com ela sempre presente, porque nós visitaremos um lago medicinal, que muitas pessoas receberam a cura nesse lago, que é um lago, para mim, que tem uma história, um significado muito grande na minha vida, e lá nós estaremos um local da tribo Modoc. Ali a tribo Modoc ficava sempre presente e tinha a sua tribo nesse lago, que é o Medicine Lake, que nós chamamos do Lago Medicinal. Pois não? Inclusive no Medicine Lake, onde você viu vários ninhos de águia, né? Que sobrevoaram o nosso grupo numa das peregrinações, que foi muito forte. Sim, inclusive alguns de nós, né? Propriamente eu e a Deise, porque a Deise ela está sempre no meu calcanhar, né? Eu vim com umas penas de águia, aonde eu tinha encontrado pelo caminho que eu fiz, contei a ela, ela foi até o local, viu a águia onde estava, na mesma árvore que eu tinha tirado várias fotos, e também encontrou as penas que ela queria para poder levar na sua trajetória. Legal. Muito bem, nós sabemos então que aquele é um lugar sagrado, e através de várias histórias que nós temos em Monte Shasta, nós temos que lembrar que os índios, todo mês de agosto, eles fazem as suas cerimônias sagradas na montanha também, com os seus convidados. Muitas dessas cerimônias, elas não são abertas, elas são fechadas no mês de agosto e apenas os convidados podem participar dessas cerimônias. Mas a gente vê também muitos outros índios locais nativos americanos que fazem ali na redondeza da montanha e do parque, né, as suas cerimônias, como, por exemplo, a cerimônia da Swat Lodge, que também nós já fizemos algumas vezes e levamos outras pessoas para fazer, que é aquela sauna sagrada onde todas as impurezas, através de uma purificação, elas vão embora através da terra e das correntezas das águas. Porque depois da cerimônia, sempre é bom tomar um banho frio ou gelado nas correntezas dos rios que tem ali perto. Porque nós devemos lembrar sempre que são oriundas as fontes são oriundas das profundezas da terra e do degelo que a montanha propicia. Em 1899, Frederick Spence Oliver publicou um livro chamado Entre Dois Planetas. Esse é um livro que eu recomendo a todos lerem que estão nos ouvindo, porque fazem base da nossa história aqui como a história de toda a humanidade. E ele afirmava que ali, né, em Monte Shasta, nós teríamos, então, os sobreviventes do continente chamado Lemúria, que havia sido, então, afundado, e os sobreviventes daquela submersão foram todos para Monte Shasta e construíram ali, na verdade, uma cidade. E essa cidade, ela se chama Telos. Esse, então, seria o segundo ponto que nós observamos durante toda essa caminhada que nós fizemos por Monte Shasta, que é o continente perdido da Lemúria, que é o mais famoso mistério emocionante que nós temos para falar daquela montanha, pelo menos na minha opinião. Sim. Então, ali está a cidade oculta de Telos, onde todas as lendas nativas americanas também acreditam que essa submersão da Lemúria existe desde o afundamento dela, desse continente, lá no Oceano Pacífico. Esse parte do continente ele é imenso
naquela porção de águas que existe no Oceano Pacífico, aonde nós só temos ilhas, nós não temos praticamente mais nada do que ilha. E ele não pega em nenhum momento a Austrália, pega particularmente uma parte, né, da Índia, uma parte de Madagascar e uma parte de todas aquelas ilhas avançadas. Alguns dizem, né, que o continente da Lemúria, na verdade, está naquela posição porque aquela posição fazia parte da Lemúria. A costa, vamos dizer assim, oeste de toda a Califórnia pertencia à Lemúria. Eu já acredito que toda aquela parte, não só da Califórnia, mas que pega também uma parte do México e vai e sobe até Washington, toda aquela parte, inclusive a parte oeste do Canadá, também fazia parte da Lemúria. Por isso a civilização naquelas encostas são muito, através do livro de Spencer, é muito detalhado tudo aquilo que aconteceu e o porquê que eles escolheram também Monte Shasta, levando em consideração que os seres que estão lá em Telos, eles têm acima de 2 metros de altura, sempre com cabelos longos e dourados, né, de uma forma esvoaçante, sempre livre, né, tendo sempre também túnicas brancas, e eles foram considerados os lemurianos que ficaram, né? Eles ficaram mais ou menos em torno de aproximadamente uns 200 mil, e hoje acredita-se que eles têm mais ou menos 1,5 milhão de habitantes que vivem lá. Eles são em maior números, já que as duas potências existentes naquela época, a Lemúria, continente de Mu e mesmo Atlântida, quando submergiram, alguns sobreviventes também de Atlântida acompanharam os lemurianos para dentro da cidade, mas esses são em menores números, e eles são vistos como grandes lagartos e também humanoides, que seriam reptilianos da época da Atlântida. Então, eram, na verdade, 2 potências. Outro ponto que eu selecionei aqui são os OVNIs e os avistamentos que tem em Monte Shasta. Esses são o momento atual, que nós diríamos assim, de visitações a Monte Shasta. Monte Shasta, que recebe aproximadamente 26 mil visitantes, 26 mil visitantes por ano naquela cidade. E muitos deles são chamados em função desses mistérios e avistamentos de OVNIs, que tem cada dia mais propulsão em relação à cidade e em relação às cidades que estão em volta de Monte Shasta. Acredita-se também que ali todas aquelas nuvens, né, que são feitas no topo da montanha, são para que sejam disfarçados os pousos, né, e certamente a conduta do abastecimento daquela cidade de Telos, que está embaixo da montanha, para que as naves façam as suas reposições das energias necessárias para os habitantes daquela cidade. Alguns acreditam, inclusive, que todas aquelas nuvens reticulares, elas são fabricadas, e até mesmo o clima é fabricado por todos aqueles que estão dentro da montanha. Que aquilo não é uma coisa natural. Aquilo, na verdade, é uma coisa feita e criada pelos habitantes. Porque o serviço das florestas
dos guardiões da floresta, como sendo o serviço florestal, os guardas e todos aqueles bombeiros que tem lá, porque a combustão, principalmente no verão, é muito grande naquela região, né? E eles acham que, através dos estudos, não tem por que estar acontecendo aquilo, que aquilo é uma coisa sobrenatural, que aquilo é uma coisa que não dá para entender. E todas aquelas pessoas que estudam o clima, estudam a região, os geólogos, eles ficam sem respostas. Eles não têm resposta científica para dizer o porquê aquilo acontece. O outro ponto interessante que eu gostaria de levantar aqui, que é o quarto ponto, é o desaparecimento das pessoas, que ninguém consegue explicar esses desaparecimentos. E Monte Shasta tem muitos desaparecimentos das pessoas inexplicavelmente. Um das pessoas que relatam livros a respeito de desaparecimentos tem J.C. Brown, que foi desaparecido em 1934, mas antes ele próprio estudava os desaparecimentos. E ele depois desapareceu. Então, é uma coisa que vira sendo uma incógnita de lá para cá. E ele reuniu aproximadamente 80 pessoas para ir numa expedição, já que todos aqueles que relatavam que as pessoas saíam de dentro de Monte Shasta, credenciados como lemurianos, e pagavam as suas compras nas lojas, né, nos lugares de abastecimento dentro da própria cidade, com pepitas de ouro, acreditou-se então que eles viviam numa verdadeira mina de ouro. Então ele reúne 80 pessoas para fazer uma busca da mina e do ouro de Monte Shasta. Depois de ter reunido, feito todo o planejamento a respeito de como eles fariam essa busca, no dia que ia começar a busca, ele mesmo também desaparece. Então fica uma coisa meio sem sentido, sem nós sabermos exatamente como esse tesouro de Monte Shasta ele poderia ser buscado se o próprio escritor é aquele que dimensionava todos os desaparecimentos, desapareceu. Então ficou um vazio na situação. No entanto, é relatado continuamente desaparecimentos de pessoas, né? O último grande desaparecimento foi de um aventureiro. Esse já em 1999, nos limiares do novo milênio, né? Ele desapareceu, ele era um rapaz de São Francisco, tinha apenas 28 anos de idade e ele desapareceu sem rastro, junto com outras pessoas que distraidamente não se aperceberam que estava faltando ele. E, de repente, começaram a olhar e se perguntar e gritar pelo nome dele, já que eles estavam com esse grupo e ele não foi mais encontrado, né? Outra criança de apenas 5 anos também, que estava andando e que se desaperceberam rapidamente da criança numa trilha, aonde acontece, às vezes, de você olhar para algum lugar, sentir que a pessoa está próxima de você, e quando você percebe, a pessoa não está mais. E essa criança de 5 anos, ela foi achada horas depois. Alguns dizem que ela foi encontrada 12 horas depois. Outras dizem que ela foi encontrada 5 horas depois. E quando interpelada, ela mesma disse que foi levada por alguns seres que eram alienígenas, que tinham levado ela para um lugar que era muito lindo, que tudo era transparente, tudo era de vidro,
quando na verdade a criança estava querendo dizer, como é Telos retratada e descritivamente faladas, que era na verdade uma cidade de cristal, né? Então, através de todos esses mistérios que Monte Shasta sempre resguardou para todos nós e sempre mostrou para todos nós, eu escolhi, no dia de hoje, estar falando sobre um desses pontos. Cada um deles nós falamos em outras lives um pouco mais detalhadamente, mas hoje nós fizemos assim esses 4 pontos sobre as lendas dos nativos norte-americanos, sobre os lemurianos, sobre os OVNIs, os UFOs, e também sobre os desaparecimentos, né? Isso sem falar também na lenda do pé grande, né? Que é visto na floresta continuamente por algumas outras pessoas que não sabem nem explicar o que seriam aquilo. Verdade. O ponto que eu escolhi falar hoje com mais detalhamento, eu poderia deixar para as pessoas que nos ouvem, que nos escutam, sempre às quintas-feiras, eu escolhi falar porque eu acho que é um ponto que nos interessa mais profundamente para falarmos sobre eles, que são os lemurianos. Sim. Então, eu não sei se te agrada ou não também, mas eu acho que os lemurianos fazem parte da história da civilização e da humanidade, e nós devemos, então, nos concentrarmos melhor sobre esse tema. E já que os lemurianos fazem parte de Monte Shasta, dessa montanha sagrada das nossas vidas, nós devemos, então, levarmos essa curiosidade não tanto assim, não tanto como um conto e também não tanto como uma história ou uma mística daquela montanha, mas principalmente através de pesquisas, através de relatos de outras pessoas. Em 1864, um zoólogo chamado Philip Sclater publicou um artigo sobre a classificação das espécies chamadas lêmures. E aí vem uma das primeiras lives sobre esse propósito de Monte Shasta, aonde nós ali em Madagascar, e é o único lugar que tem essa espécie, e foi dado o nome de lêmures, que ele ficou, como zoólogo, impressionado por aquela espécie e pelo nome, e resolveu aprofundar, então, as suas pesquisas, simplesmente aprofundando mais numa questão da geologia, não só em Madagascar, mas também na Índia, e assim também na África, como Madagascar fica ali do lado daquele continente, e no Oriente Médio, através de fósseis da mesma espécie. Aquilo chamou muito a atenção de Philip, e ele, então, começou a entender que alguma coisa tinha acontecido no passado. E que a primeira teoria, então, que ele levantou foi a descoberta de um antigo e supercontinente, já que a Lemúria, o antigo continente de Mu, era, na verdade, a soma de vários outros continentes que hoje fazem parte da Mãe Terra, assim como a África, América do Sul, América do Norte, a Europa, alguns polos, né? Aquilo que nós chamamos também no passado, através dos nossos estudos, de Eurásia, que englobava também uma parte da Ásia, uma parte da Austrália e uma parte da Antártida, que se chamava Pangeia. Pangeia. Esse continentão todo se chamava Pangeia. E, segundo ele, essa descoberta científica, no qual ele foi analisando e fazendo as suas partes, viu que, através de muitas outras separações e eras, como inclusive a glacial,
separou-se, fazendo então um continente que depois se chamou-se de Lemúria, aonde outros estudiosos, como Ernest Haeckel, procurou e ainda se procura esse tal duelo perdido nessa área. Mas tudo isso é estudado através de fósseis. E esses fósseis primeiros encontrados nesses lugares tinham a mesma origem. E aí foi-se ver que tanto os primeiros humanos que afundaram no mar e outras proposituras que nós encontrávamos na superfície da Terra tinham a mesma origem. Isso todos os escritores e estudiosos começaram a avançar desde 1864, levando até 1899 para Frederick Spencer Oliver novamente, que faz uma compilação de todos esses dados e escreve Entre Dois Planetas, que é um livro, como eu já disse, leitura obrigatória para todos nós. Sim. E ali nesse livro ele afirma, né? Ele afirma que o continente submerso chamado de Lemúria vive em Monte Shasta. Ele afirma através dos seus estudos, de suas leituras e das suas compilações. E ele diz que os lemurianos viviam e continuam vivendo em vários túneis que tem sobre um complexo abaixo da montanha, aonde os seus moradores diversas vezes foram vistos vagando na montanha através dessas vestes brancas que eu já falei a vocês. Em 1931, então, Harvey Spencer Lewis, usando um pseudônimo de Vizar Serve, escreve um livro sobre os lemurianos ocultos em Monte Shasta. Esse livro é amplamente considerado como motivo da popularidade das lendas dos lemurianos em Monte Shasta. Através de todos esses relatos, através de todos esses escritos, a respeito de tudo que envolve misteriosamente Monte Shasta, do qual nenhum deles tinha recebido uma autorização oficial para fazer essas compilações, as próprias testemunhas foram recolhidas como esses relatos para que nós pudéssemos desenvolver, então, uma crença real de que os lemurianos realmente vivem sob a montanha de Monte Shasta. Em 1904, o garimpeiro, então, como eu já disse, J.C. Brown, afirmou ter encontrado uma cidade subterrânea de 18 milhas que ficavam nas profundezas de Monte Shasta, cheia de ouro, cheia de escudos, cheias de múmias, e algumas das quais com 3 metros de altura. Ele viu isso nas paredes dessa cidade. Quando ele contou a sua história para outras pessoas, foi aí, então, que se formou um grupo de 80 pessoas, para que essas 80 pessoas pudessem explorar a montanha e a cidade subterrânea. Mas exatamente no dia que essa equipe sairia e partiria para essa busca dessa cidade, a 18 milhas enterradas dentro da cidade, na busca dessa cidade que está dentro de Monte Shasta, do qual nós chamamos de Telo, J.C. Brown desaparece, simplesmente sumiu, disappeared, como diria o Eolha, né? Sumiu, né? E no início da década de 1930, nós temos, então, o senhor Guy Ballard, que relatou ter encontrado nada mais, nada menos do que o nosso mestre orientador espiritual, Saint-Germain, na própria montanha, o que levou à fundação daquele movimento que todos nós conhecemos como I Am, o Eu Sou, e que levou mais de 1 milhão de seguidores no final da década de 1930
até a passagem do Sr. Ballard. Então, a crença da Lemúria, mais a presença de seres ascensionados, subsequentemente levou-se até a imaginar que Mestre Saint-Germain pudesse ser um lemuriano também. Então, nós ficamos com os relatos das testemunhas e incorporado com numerosos religiosos, relatos, livros não mais ocultos, incluindo a atividade Eu Sou, através de uma igreja, vamos dizer assim, universal, ecumênica, do qual se levou o título para que tudo isso pudesse acontecer a um ser muito especial na vida de todos nós e da Pax, principalmente, desde 1990, e esse ser aonde a magnitude e toda a magnética de redes estruturais que envolve o nosso planeta, e principalmente aquele chakra primeiro da Terra, que é Monte Shasta, ou triunfante e amado por todos nós, Krayal, que também tem o seu pezinho na montanha Shasta. Como todos esses relatos, todos esses livros, todas essas testemunhas e tudo aquilo que aconteceu ali de diferente e detalhado, Lemúria e Monte Shasta hoje é um fato. E eu chamo ele de primeiro fato entre todos os fatos que nós dissemos. E ainda temos pela frente, em Monte Shasta, não só a crença da Lemúria, com essa conexão que todos nós fizemos de estudos, do aprofundamento e da submersão desses dois continentes há mais de 4,5 milhões de anos antes de Cristo, como civilizações que governavam aqui a Terra, e como Lemúria e Atlântida estavam em dois oceanos contrapostos, um no Oceano Pacífico e outro no Oceano Atlântico, eles tinham como base não só alguns países que existem nas nossas vidas de hoje, mas que em 25 mil anos, quando aconteceu essa submersão definitiva, e eles que já existiam há mais de 4,5 milhões antes da era cristã, e só 25 mil anos atrás eles submergiram, essas coisas começaram a se tornar um estudo mais profundo do que é a nossa humanidade. Essa dissensão, como é chamada, entre os dois continentes maiores que já existiram no nosso planeta, eles surgiram numa relação de desenvolvimento e evolução em relação a outras civilizações que começavam a aparecer na Terra em outros, vamos dizer assim, em outros continentes que ainda não eram habitados. E que essas outras culturas menos evoluídas deveriam ser deixadas sozinhas para continuar a sua própria evolução com seu próprio ritmo e de acordo com seus próprios entendimentos e caminhos. Essa era a visão dos lemurianos. Em contrapartida, os atlantes acreditavam que essas culturas, essas civilizações menos evoluídas, deveriam ser controladas pelas duas civilizações mais evoluídas. Essa discussão sobre ideologias resultou em vários conflitos, em várias guerras que elas se tornaram termonucleares e que enfraqueceram ambos os continentes e as suas placas continentais. Quando as guerras e os conflitos terminaram e que a poeira baixou, ficou-se nitidamente aos olhares de todos que não tinham nem vencedores e nem perdedores, apenas destruição e degradação do espírito humano, a ponto de ambos os lados perceberem
a futilidade de tal comportamento. Hoje, a gente vê claramente, não digo um patrulhamento, mas eu digo uma vigia constante de todo o aparelhamento tecnológico que existem de uma forma sobrenatural, que ainda nós não entendemos, dos UFOs, dos OVNIs, a respeito desses armamentos nucleares que ainda nós portamos aqui na Terra por determinados países, em determinados continentes. Assim que foi que os lemurianos decidiram, então, construir uma sociedade dentro de Monte Shasta, onde estariam salvos de qualquer perturbação na superfície da Terra. Aí se denominou a cidade de Telos, que foi construída dentro de Monte Shasta e projetada para abrigar aproximadamente 200.000 lemurianas, mas que nós acreditamos que hoje existem aproximadamente 1,5 milhão de lemurianos dentro de Monte Shasta, na superfície de Monte Shasta e na cidade de Telos, e em outras, todas as cidades subterrâneas que existem e que são levadas por todos os túneis submersos que estão embaixo do planeta Terra. A crença, então, moderna de que Lemúria está e faz parte dos nossos meios, das nossas práticas espirituais, nada mais é do que uma raça avançada que procura, de todo meio e todas as oportunidades, levar a consciência do ser humano que está na superfície para um patamar mais evoluído, através de todos aqueles que acreditam naquilo que eles fizeram e estão nos propondo para que nós vivamos aqui na superfície. Como eu disse anteriormente, toda a estrutura e tecnologia desenvolvida naquela cidade de cristal pelos lemurianos são usadas como ferramentas para que nós possamos, e eles também, galgarem uma estrutura evolutiva na Terra maior. E eles usam exatamente aquela cidade de cristal e os cristais que hoje nós temos em nossas mãos e também tiramos da Terra como verdadeiras ferramentas, não só de cura, mas também de comunicação entre nós e eles, nos quais nós devemos pegar os nossos cristais e programarmos eles para que possam ensinar para nós as mensagens, não só de curas, como eu falei, mas também de comunicação em relação a eles, os lemurianos. Isso é a modernidade que é aplicada pelos novos escritores e pelos novos visionários, guerreiros e mestres da luz. Nós temos que buscar essa completude. A aparência física dos lemurianos, que sempre foi debatida, está e continuamente sendo. Nós acreditamos que eles têm realmente uma altura diferenciada, eles têm sempre uma performance aloirada, sempre de olhos azuis ou esverdeados, através de uma túnica branca, aonde todos aqueles que viram e relataram têm a mesma performance da sua visão em relação a esses seres. Ninguém viu ainda seres diferenciados de altivez, a não ser aqueles que são e têm uma estrutura bem menor, mas de uma forma mais reptiliana. E aí se considera, então, mais uma estrutura de seres de outras dimensões que foram absorvidos pelos lemurianos junto a Monte Shasta, dentro de uma progressão de iluminação espiritual para todos aqueles que ainda buscam um determinado propósito. É muito difícil a gente ficar argumentando através de Monte Shasta e de uma aura muito especial e, ao mesmo tempo, inexplicável que acontece ali
naquele monte. Realmente, eu fico, muitas vezes, sem palavras para poder descrever, porque cada ser, como é diferente um do outro, e tem aspirações, formações espirituais e religiosas diferenciadas, fica muito difícil a gente saber e acaba fazendo uma confusão de sensações quando a gente está lá. Essa é a verdade que eu posso relatar. Mas uma coisa todos nós poderemos afiançar e dizer que a energia da montanha ela é palpável, como se a gente tivesse entre as nossas mãos e tivéssemos sentindo realmente o que é aquele misterioso lugar, aonde todos nós sabemos no íntimo que lá dentro, que na sua subsuperfície existe realmente uma história, que ali tem uma civilização, que ali dentro tem buscas de ficção científica, mas que também tem relatos científicos. E isso desde os finais do século XIX, passando pelo século XX e chegando agora em nós no século XXI. Não só através dessas histórias que eu acabei de contar, nem dos seus escritos e nem dos seus relatos, nem dos seus avistamentos e encontros, que todos eles foram garantidos, que infelizmente, através do desaparecimento de J.C. Brown, que sabia exatamente o caminho aonde levaria a essa cidade, foi desaparecido. Ele desapareceu e a sua verdade até hoje não pode ser contestada, ou mesmo que seja uma falácia, porque ele desapareceu. Embora todas essas histórias sejam interessantes, em relação à classificação dos lêmures e dos seus fósseis, aonde também foram encontrados, temos a teoria da Pangeia, que era a grande reunião de massa comum que existia no nosso planeta em relação a toda outra parte de água. Nós temos agora todos os escritores que nós não sabemos se os relatos foram verdadeiros, se suas pesquisas foram verdadeiras, mas todos nós podemos admitir e aceitar que a montanha está lá. Para quem quiser ver, não é miragem, ela é um ponto factual de todas as testemunhas, de todos os escritores, de todas as questões científicas. Exista ou não a Lemúria, exista ou não Telos, exista ou não túneis, existam ou não outras cidades, a montanha permanece às nossas vistas na superfície. E dito isso, eu acredito que os lemurianos estão lá com todos os seus mistérios através do mundo do qual nós chamamos emocionante. Em suma, e literalmente, a montanha é incrível. E, independentemente do que possa se acreditar sobre aquela montanha, é fácil ver, porque ela tem tantas lendas em seu nome. Shasta é uma montanha não denominacional. Ela é uma lousa, uma tela em branco, aonde nós podemos ver todas as suas maravilhas e escrevermos, e até pensarmos em todas as suas transcendências. Portanto, isso não é uma novidade em nossas vidas e da família Paques e de todos aqueles que são peregrinos daquela montanha. Eu posso dizer, porque, na verdade, Platão tinha Olimpo, Moisés tinha o Sinai, e nós, buscadores espirituais, temos Monte Shasta. Eu fico por aqui, Carmen. Nossa, porque eu acho que nós encerramos com chave de ouro e nós iniciamos também essa peregrinação do ano de 2023, aonde nós estaremos comemorando
35 anos de Monte Shasta. Sim. E 35 anos é uma vida, nós podemos dizer. Porque nós tivemos aquele desaparecimento daquele rapaz de São Francisco com apenas 24 anos. Certamente deve estar num lugar onde ele sempre quis desejar, como todos aqueles peregrinos, todos aqueles que vão até Monte Shasta, buscam um propósito de vida para as suas colocações, porque daqui certamente nós não levaremos nada, Sim. apenas a nossa consciência e o mundo interno daqueles que trabalharam através das suas raízes, através da chama trina, através daquela centelha divina que todos nós carregamos, de outras vidas passadas, através do desenvolvimento e do registro que ali permeia os nossos pés na condução da nossa jornada na querida e amada Mãe Terra. Gratidão. Amém. Gratidão, gratidão, Carmen. E deixo alguns minutos para que aqueles que tenham dúvida em alguma coisa do que disse, do que falei, não nessa vivência ou em qualquer outra vivência tenha falada, para esclarecimento, porque tudo que a gente não quer é que as pessoas fiquem com dúvida, mas que possam sonhar através delas. Não é verdade? Tá certíssimo, adorei, foi lindo, principalmente a parte final, o desfecho, me emocionei. A Licinete está perguntando, será que alguns seres humanos podem ter sido lemurianos ou atlantes? A Daisy, a sua filha, já respondeu que sim, muitos. Agora eu quero ouvir de você. Sabe, a Daisy, como eu disse para você anteriormente, a primeira vez que nós levamos ela para Monte Shasta, ela realmente ficou no estado catalíptico, como eu poderia dizer, né? Ela ficou assim, num estado tão emocionado que eu não entendia, porque até então ela estava começando a pôr o pé dela na vida espiritual. Sim. No momento que ela pediu e gostaria de ler alguns livros, e eu forneci dos 3 tomos que falam sobre a respeito da Lemúria, eu forneci o tomo 1 e o tomo 2, ela começou a entender melhor o que tinha acontecido com ela e o que vem acontecendo com ela durante todo esse tempo. A afirmação dela vem nesse sentido, porque o livro ele nos traz uma sensação de alívio de todos aqueles que estão vivendo hoje aqui e que não se enquadram, de uma certa forma, no momento da materialidade que a civilização nossa vive hoje em dia, né? Não é todos os lugares que nós vamos e nos sentimos bem, né? Não é só a questão do consumismo, dessa materialidade, mas é também dos lugares que nós construímos Sim. através da nossa materialidade. Então, ela, como é uma pessoa extremamente sensível, não é em todo lugar que ela se dá bem. Mesmo aqueles lugares onde outras pessoas se dão bem e a espiritualidade é elevada. Nós temos um grau da nossa sensibilidade espiritual através da nossa alma. E ela é muito suscetível a isso, né? E por isso que ela reafirmou com bastante acento que sim, algumas pessoas que estão vivendo aqui hoje na materialidade são lemurianas, né? Embora nós podemos dizer que seres como o querido e amado mestre Saint Germain, que já conquistou e sabe dominar bem a materialidade, por isso escapou da roda da encarnação, né? Possa ter e descortinar um outro tipo de evolução e empreendedorismo que ele vai colocar nos próximos 2000 anos. A Idade de Ouro, a Era de Aquários e da Liberdade para toda a humanidade. É propósito dele e da Mestre Apórtia que o ascensionamento de toda a humanidade ela seja feita de uma forma coletiva, de uma forma mais acentuada, como nunca aconteceu na história da humanidade. E nós acreditamos nele e acreditamos que isso irá acontecer. E nos colocamos nas suas fileiras como instrumento das suas vontades para que nós possamos, dessa forma, estar efetivando, né, esse projeto e esse planejamento que os dois estão fazendo em favor da Terra. Bom, Carmen, eu não sei mais o que falar,
daqui a pouco eu vou cantar um tango aqui, né? Ou fazer alguma experiência aqui, né? Mas é uma... Monte Shasta é uma coisa assim que dá para falar a vida inteira, né? Dá para falar a vida inteira. E eu não gostaria de estar falando mais aqui, porque eu gostaria que cada um, eu não falei sobre isso em nenhum momento das minhas lives, mas Monte Shasta é um chamado. É um chamado. Sim. Você não está em Monte Shasta porque você quer. Você não vai para Monte Shasta porque você vai fazer turismo. Não. Você não vai para Monte Shasta para esquiar, ou para ser um aventureiro, ou fazer trilha. Não. Você vai para Monte Shasta porque você está sendo chamado. Você vai se descobrir. Não vai realizar, quem sabe, os seus sonhos, as suas visões, os seus projetos de vida. Mas você vai se encontrar dentro de um projeto que talvez você nem imaginasse que poderia ser feito. E você vai ser enquadrado nesse projeto a trabalhar para ele, para a evolução da humanidade. Então é um chamado. Né? Ninguém vai para Monte Shasta para fazer turismo. Não vai, porque é uma cidadezinha tão pequena. Né? No começo, quando a gente ia lá, 35 anos atrás, a tabuleta da entrada da cidade dizia lá 920 habitantes. Era uma coisa minúscula, onde a montanha tinha uma supremacia absurda diante da cidade. E agora são 8.000 habitantes, quer dizer, não mudou muito em 35 anos. Mudou absurdamente. Por quê? Porque aquelas pessoas que foram para lá, Carmen, e se encontraram, estão vivendo lá. Sim, as pessoas que foram passar um tempo como aventureiros, como buscadores, se encontraram tanto na montanha que se estabeleceram lá e não saíram mais. Não conseguiram Fizeram a sua casa. O que foi? 1 minute. 1 minuto. Vai fechar o Instagram. A sua mensagem final. A minha mensagem final é que todos acalentem esse chamado dentro dos seus corações, dentro das suas mentes, porque certamente receberão esse chamado. Amém. E algum dia estarão conosco lá na montanha para vivenciar tudo isso que nós estamos dizendo aqui agora. Legal. A minha gratidão. A minha gratidão a todos vocês que estão sempre conosco aqui às quintas-feiras. E lembre-se, nós estaremos lá na próxima quinta-feira, ou se não for na próxima, na outra, eu estarei falando com vocês direto de lá. Exato. Ok? Beijão no coração de todos. Gratidão. Obrigada, bonito. Olha lá, a gente vai estar fazendo live ao vivo lá de Shasta. Participem a partir da outra semana. Beijo, gratidão, Bueno. Gratidão, namastê, família Pax.